Essa semana a gente continua com a semana bastante cheia de atividades. Na segunda-feira a gente teve a reunião mensal do Pâncreas, que é uma novidade no Centro de Estudos. É uma reunião que vai ser mensal, coordenada pelo Dr. José Galvão Alves. Vamos ter uma sessão clínica de fisioterapia amanhã de 12h às 2h aqui também, né, nesse auditório. Na sexta-feira, a sessão Sexta Consciência, a sessão de reabilitação cardíaca, além do paciente cardiopata, a coordenação é do Marco Aurélio Gomes, e tem vários participantes aqui, vários convidados que vão ter oportunidade de ser debatedores. Ainda na sexta-feira, de 12h às 2h também, a gente tem a sessão de cuidados paliativos, burnout, que é o super assunto aí, não no momento, já de algum tempo, e altos cuidados, a coordenação do Felipe Guzman. E finalmente no sábado a gente vai ter a nossa atividade em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes, com um grupo de estudos multidisciplinar em diabetes. É um evento que é intermediado pela doutora Denise Momesso com a Sociedade Brasileira Regional Rio de Janeiro. Bom, a sessão de hoje é uma sessão que, dentro do nosso rodízio por unidades, coube a unidade de emergência, que eu já de antemão queria agradecer a Ana Amaral, que apesar do momento confuso da emergência, com mudanças e alterações de fluxo, enfim, a gente sabe que é um momento um pouco crítico, mais crítico ainda para uma unidade que já é crítica, né, que é a unidade de emergência. Então eu queria agradecer especialmente a Ana ter se disponibilizado a abraçar essa sessão de hoje, que vai ter como tema AVC e AM, consequência ou casualidade. Quando eu cheguei aqui estava escrito ali, né, eu falei para o Eduardo assim, estava escrito assim, consequência ou causalidade. Eu falei, muda tudo, né? Dependendo de onde está esse U aí, vai mudar todo o tema da sessão. Mas na realidade é casualidade mesmo, e eu não conheço o caso, então estou tão curioso quanto vocês para poder realmente entender um pouco melhor isso. A gente sabe que tem alguns relatos esparsos na literatura, mas vamos ver aí o que o Eduardo, que é plantonista da unidade de emergência, recém-chegado aqui ao corpo clínico do hospital, seja muito bem-vindo, vai nos apresentar. Como debatedores, então, a gente vai ter o Dr. Tiago Martos, a doutora Roberta Schneider, a doutora Cristiane Patrolo, que é neurologista do serviço, Dr. Nelson Matos, hemodinamicista, e nós temos o prazer e a honra de receber o Dr. César Vilela, coordenador da unidade de emergência do Hospital Samaritano Botafogo. César, muito obrigado pela sua presença. Ana, por favor. Rayana, desculpa, Rayana. Rayana, médica da nossa unidade de emergência. Eu também queria te agradecer muito de você estar aqui com a gente. Ana, por favor, vamos assumir. Obrigada, André. Obrigada, André. Boa tarde a todos. Acho que a gente pode começar, Eduardo. Bom, boa tarde a todos. Como já foi apresentado, meu nome é Eduardo, sou médico plantonista aqui da emergência. Primeiramente, queria agradecer também a oportunidade e o convite da Ana, obrigado. Nossa sessão de hoje é intitulada AVC e AM, consequência ou casualidade, como já foi falado, um caso ocorrido na nossa emergência recentemente. Essa foi a anamnese de admissão, era uma paciente do sexo feminino, de 90 anos, branca, viúva, professora aposentada, natural e moradora aqui da cidade do Rio de Janeiro. Veio com uma queixa principal de uma dor no peito. Veio acompanhada do porteiro, que já a conhecia há alguns anos. O porteiro trouxe essa queixa de um mal-estar generalizado, uma dor torácica atípica de difícil caracterização, que se iniciou há mais ou menos 2 horas, que tinha um padrão bem atípico, que piorava ao toque e que durou cerca de 10 minutos. Durante o transporte do carro até o hospital, a paciente evoluiu com tremores de extremidades, dificuldade na fala, dificuldade na locomoção ao sair do carro. A admissão ela já referia melhora da dor. Não tinha relato de perda da consciência durante a evolução do quadro de 2 horas e, previamente ao quadro, o relato de que a paciente era totalmente independente às suas atividades diárias, sem nenhuma limitação. De história patológica pregressa, tinha um relato de uma doença arterial coronariana em tratamento clínico, não havia o relato de nenhuma intervenção que a paciente tenha sofrido ao decorrer da vida, um relato de hipertensão arterial sistêmica e um transplante de córnea em 2012, sem relato de alergias medicamentosas. As medicações que a paciente fazia uso eram Ramipril, 10 mg dia,
trimetazidina 35 mg 2 vezes por dia, levanlodipino 2,5 mg 2 vezes por dia, rosuvastatina, AS, sustrate, atenolol e indapamida. Na história social não havia relatos de tabagismo e etilismo. História familiar, o acompanhante não sabia informar sobre nenhuma comorbidade na família. E no exame físico da admissão, o paciente se encontrava em bom estado geral, lúcida, hipocorada, levemente, uma cruz hidratada, eupneica ao ar ambiente. Sinais vitais estáveis, uma pressão de 136 por 74, frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, 22 incursões respiratórias, como frequência expiratória, saturando bem na oximetria de pulso, uma afebril e uma glicemia capilar de entrada de 109. O exame físico segmentar sem nenhuma alteração, exceto pelo exame neurológico. O paciente se encontrava acordada, era visível uma afasia motora durante a entrevista, tinha um desvio de commissão labial, obedecia a comandos, esforço, tônus e coordenação motoras eram preservadas, reflexos e sensibilidades também. Pontuava inicialmente um NIHS de 5. Eu queria aproveitar, Eduardo, fazer a nossa primeira parada aqui. E a gente sabe que o paciente às vezes chega na emergência com uma queixa simples, mas algumas vezes ele chega poliqueixoso. E às vezes a forma da gente conduzir esse caso, no que pensar, no nosso diagnóstico, no nosso raciocínio clínico, às vezes algumas patologias se misturam e se sobrepõem. Então, num primeiro momento, chega-se com uma queixa de dor torácica, a gente imagina que essa paciente vai entrar direto num protocolo de dor torácica e seguir aí pensando nas suas comorbidades, nos seus fatores de risco, qual vai ser a forma que a gente vai conduzir esse protocolo. Mas aí eu gostaria de começar aqui a pedir ajuda dos nossos debatedores para a gente começar a conversar. Tiago, você como plantonista da emergência, você recebe essa paciente, no caso, e qual é a tua impressão nesse momento? O que nesse momento você faz? Você continua pensando num protocolo de dor torácica, de repente você abre leque para outra possibilidade clínica, segue com os dois, abandona a dor torácica, vai para outro? Nesse primeiro momento, como é que você conduziria esse caso? Pessoal, boa tarde. Isso é muito comum na emergência, a gente tentar encaixar o paciente num diagnóstico sindrômico para seguir essa investigação como a divergência aí dos casos de um déficit neurológico focal versus uma dor torácica de forma atípica. Na verdade, dentro desse quadro, a admissão geral, o exame físico que vai te guiar aí no quadro é o que se torna mais evidente e mais importante nesse quadro. Então, você chega, admite um doente onde a queixa inicial era uma dor torácica típica. Por escala de gravidade, o doente não apresentou outros sinais que fizessem você seguir a investigação. Não é que você vai abandonar. Então, você vai fazer eletrocardiograma, você vai fazer raio-x de tórax de admissão e você vai seguir essa investigação solicitando a tetroponina de admissão, mas a queixa focal no momento que traz à frente o nosso diagnóstico sindrômico é de um déficit neurológico focal. Então, nesse momento, após realização de eletrocardiograma, queria frisar também a importância da HGT para a gente descartar hipoglicemias como causa de um déficit neurológico focal, que a gente é sempre muito orientado pela neurologia. Eu seguiria o diagnóstico sindrômico de uma síndrome neurológica aguda, um AVC, ou a tática transitória, né? Queria provocar um pouquinho, Rayana. A gente sabe que a gente tem algumas diretrizes, alguns protocolos muito bem definidos, né, e amarrados. Uns nossos, da instituição, muitos outros já corporativos do nosso grupo Américas, né? E a gente tem aquela preocupação, uma vez falando de protocolo de dor torácica, que a gente tem aí um tempo porta-eletro que ele deve respeitar, isso também embasado, obviamente, na literatura, um tempo menor do que 10 minutos. E a gente tem também aquela urgência de, se a gente está pensando num AVC agudo, que a gente também precisa ter a trombólise, se ela efetivamente for realizada, que tem que também ter um prazo curto, esse paciente tem que ser enviado rapidamente para tomografia. A gente, às vezes, nem punciona o paciente no consultório na admissão, leva correndo para TC, para a gente não perder tempo. Nesse momento, o que a gente prioriza? A gente tem uma dor no peito, que eu preciso fazer um eletro e eu preciso, provavelmente, levar esse paciente para tomografia.
Duas coisas aí que eu acho que eu queria falar. O nosso tempo, exatamente, do protocolo de AVC é muito curto, né? O nosso tempo porta TC. E talvez, nesse caso, a gente até pudesse fazer um eletro lá na tomografia, enquanto se prepara, enquanto o pedido sai, porque a gente admite esse paciente muito rápido e muitas vezes ele é levado, inclusive, na própria cadeira de roda. Esse paciente nem deita na emergência para que a gente tenha tempo de rodar o eletro. E aí o que mudaria é justamente isso. Se tivesse um eletro com um supra, a gente também talvez tivesse 2 urgências e pesar o que faria. Talvez a tomografia fosse o mais urgente de qualquer maneira, mesmo tendo o eletro com supra, porque se fosse um evento hemorrágico, ia mudar a nossa conduta em relação ao que fazer no CAT desse paciente, né? Então, eu acho que quebrando um pouco o nosso protocolo, talvez o que a gente pudesse fazer para otimizar os 2 protocolos ao mesmo tempo seria isso, fazer o eletro dentro da sala de tomografia enquanto se prepara o doente para fazer, e a gente já excluiria a primeira urgência, que seria o infarto com supra, né? E você já aciona a neurologia nesse momento? Sim. A gente tem a grande vantagem, né, aqui no hospital, da gente contar com um neurologista de plantão 24 horas, que nos ajuda muito a guiar, né, o tratamento e a conduta inicial desse paciente. Então, você percebendo, não foi uma queixa, né, informada pelo paciente, né? Sim. Foi uma observação de quem estava avaliando a paciente que tinha uma afasia motora. E aí, nesse momento, você interrompe sua consulta e aciona neurologia, dispara a linha. Normalmente, quando esse paciente passa por triagem, ele chega estável ao hospital e entra na triagem, a gente já consegue identificar algum déficit neurológico ali e já é acionado tanto a rotina como a equipe de neurologia. Eu acho que entra aí também como diagnóstico diferencial nesse primeiro momento pensar em dissecção, que a Cris sempre levanta essa hipótese do paciente que tem sintoma cardiovascular e neurológico, né? Pode ser que ele esteja tendo algum evento, e aí acho que mais ainda se faz necessário, antes de prosseguir com a rota da dor torácica, ter uma imagem desse paciente. No protocolo do AVC vai entrar a angio-TC de cervical, né? Então pega ali o arco aórtico para cima, e eu acho que a gente ficaria mais seguro na decisão do que fazer com esse doente. Perfeito. Cris, você quer fazer algum comentário sobre a avaliação inicial dessa paciente? Não, é só reforçar que nesse caso específico, realmente tudo foi feito ao mesmo tempo. Enquanto eu estava examinando, já estava sendo feito o eletro. E apesar de habitualmente a gente ser, pelo protocolo de AVC, justamente para não perder tempo, a gente ser contrário à coleta de sangue, à feitura do eletro antes da tomografia, é importante a gente observar que existem situações em que as 2 questões podem estar combinadas e o diagnóstico de uma síndrome pode implicar no tratamento da outra. Então, da mesma forma, se houvesse um infarto com supra, se houvesse uma suspeita de dissecção, isso também traria implicações para a condução do protocolo de AVC. Então, essa é uma das poucas situações em que a gente acaba não seguindo à risca os 2 protocolos, mas em vista da influência que um diagnóstico pode ter sobre o outro. Perfeito, obrigada, Cris. Acho que a gente pode continuar já. Bom, seguindo a avaliação inicial, a conduta inicial da equipe foi abrir o protocolo de dor torácica e de AVC, avaliação em conjunto com a neurologia. Nesse primeiro momento não foram realizadas terapia antitrombótica para paciente. A paciente foi conduzida ao leito, posto em monitorização contínua e realizados os exames complementares devidos, né? O primeiro eletro de admissão já foi feito logo na primeira avaliação. A gente pede desculpas pela ausência da imagem, mas acabou que não conseguimos. Mas o relato era de um ritmo atrial multifocal sem outras alterações importantes, nem alterações isquêmicas sugestivas. E aí a paciente já foi encaminhada para a primeira tomografia de crânio. Cris, você quer comentar essa tomografia pra gente? Você vai passar a tomografia ou é só essa imagem? Tem filme. Então, a primeira tomografia dela, como parte do protocolo, a gente faz uma imagem sem contraste, com vistas à identificação de sangue, e, subsequentemente, a imagem com anjo intracraniana, anjo do pescoço e também do arco aórtico. Então, na imagem sem contraste, não havia qualquer evidência de sangramento, não havia sinal precoce de isquemia. Na anjo intracraniana, houve até inicialmente uma discussão quanto a alguma assimetria relacionada
a divisão anterior da cerebral média do lado esquerdo, mas não havia nenhuma obstrução que indicasse a necessidade de intervenção hemodinâmica. Uma vez que ela cursava com dor, com esse relato, ainda que mal caracterizado, de dor torácica, já como parte do protocolo foi feito o arco aórtico, a gente até pediu para descer um pouquinho mais, a fim de avaliar a presença associada de dissecção, que no primeiro momento também não foi identificado. Então, não havia vaso ocluído, também não havia evidência de dissecção no exame do arco aórtico. Só a última imagem, para terminando. Também não havia, bem lembrado pelo Nelson, evidência de doença carotídea com estenose significativa. Bom, lado da tomografia, como já citado pela doutora Cristiane, o que ele mostra só posteriormente é uma ramificação da artéria cerebral média esquerda, filiforme, mas com fluxo distal preservado. É a única alteração presente no exame tomográfico. Assim como a poderia estar relacionada, ainda que ela esteja relacionada topograficamente à queixa da paciente, que é de afasia, por não se tratar de uma obstrução e sendo um vaso distal, não acessível pela hemodinâmica, ainda que pudesse configurar configurar a identificação de um vaso relacionado ao evento, a indicação inicialmente seria por reperfusão por química, por trombolítico venoso, não seria um vaso acessível por via hemodinâmica. O lado da angiotomografia, só para ilustrar também, mas sem nenhuma outra alteração significativa que justificasse o quadro. Aquele aspecto da tomografia sugere que possa ser um processo reperfundido? Não necessariamente reperfundido, mas fala mais a favor de um processo embólico, eventualmente uma microembolia, do que uma trombose local. Essa topografia sugeriria mais um evento embólico do que uma trombose local. Não. A questão é porque existe uma relação do sítio com a manifestação clínica. Sim, esse sítio, o território que a que esse vaso se correlaciona, poderia justificar, sim, a afasia motora dela. Isso. Como existe um fluxo distal, a gente pode pensar ou num vaso subocluído, ou eventualmente num vaso que ocluiu e abriu, mas, sim, existe relação do vaso com o território. A única coisa é que não é um vaso de calibre grosso o suficiente para ser abordado por via hemodinâmica. Mas, justamente, esse tipo de vaso distal é o que responde melhor à trombólise química, como ele vai seguir a apresentação. Eu queria aproveitar, Eduardo, aproveitar essa brechinha aqui que a gente já interrompeu, para pedir a opinião do César. Primeiro, agradecer muito o Dr. César Vilela, coordenador da emergência do Hospital Samaritano, ter vindo aqui para poder participar com a gente da nossa sessão. Muito obrigada mais uma vez. E César, é claro que não tem muito o que fugir dentro do AVC, da gente estar imaginando um paciente provavelmente candidato à trombólise, né? Eu queria só que você falasse um pouquinho de como que é esse atendimento no Samaritano, que é claro que vocês seguem as mesmas diretrizes, mas o fato de vocês não terem o neurologista, se vocês, enfim, entendam alguma dúvida, se vocês acionam a neurologia do PRO, se tem esse suporte, ou se vocês já têm um fluxo dentro do hospital já também organizado para esse tipo de atendimento. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a Ana, ao André pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, no meio de vários amigos, de alguns ídolos. Antes, eu só vou retornar um pouquinho. Eu queria fazer um comentário em relação a uma coisa que o André sempre comenta com a gente, né? Que é o viés de raciocínio na tomada de decisão. Eu acho que esse comentário que foi feito em relação à questão da dissecção aórtica é muito relevante, até porque quando eu vi o caso, foi uma coisa que me preocupou, assim, que me angustiou, porque eu já tive uma experiência com um caso muito parecido há um tempo atrás, em que o desfecho foi muito ruim, por sinal. Assim, um tempo atrás, literalmente, o caso que eu vi há 20 anos atrás, e o paciente apresentava-se com uma hemiplegia aguda acompanhada de dor torácica com supra de ST e, no final das contas, ele estava dissecando a artéria coronária e foi um caso dramático porque, enfim, o paciente veio a óbito em menos de 1 hora e o diagnóstico era de uma dissecção aórtica. E quando a gente está falando do contexto de emergência, ainda mais na complexidade que a gente vem vivendo, com maior volume,
Quando a gente começa a entrar na possibilidade, a gente está pensando um caso, obviamente, no meio de um contexto, né, de uma emergência, que às vezes tem vários processos que estão em andamento em paralelo. E quando a gente está avaliando esse tipo de situação, a gente tem que tomar um grande cuidado para a gente não cair no viés de raciocínio clínico de entrar no automatismo e comprar um diagnóstico e entrar enviesado no trajeto errado, né? Porque realmente dissecção aórtica é um diagnóstico extremamente relevante no diagnóstico diferencial. Em relação ao que você me perguntou, é o seguinte: a gente tem um protocolo também estabelecido de AVC, que na realidade a gente atende a uma demanda até de um protocolo que é corporativo, uma necessidade, obviamente, porque a gente está falando de doença que é tempo dependente, tratamento tempo dependente. E o nosso fluxo hoje envolve a participação de um neurologista. A gente tem uma equipe de neurologia do hospital que serve como referência, incluindo o próprio Daniel Bezerra, e nós já tivemos a possibilidade, ocasionalmente, inclusive, de estabelecer algumas parcerias diretamente com ele e com a participação de algumas pessoas daqui do PRO também. Então, nós já tivemos a presença física, inclusive, de colega que saiu daqui e foi até lá para atender uma demanda em algumas circunstâncias, em outras, utilizando os próprios recursos de neurologista que estão presentes no hospital. Hoje a gente conta com o Rafael Monteiro, que é um colega que é neurologista, que está sempre presente lá e que serve como nossa referência também. Obviamente é um hospital que é aberto, né? Então nós temos muitos médicos assistentes, muitos dos quais são neurologistas e têm os seus próprios neurologistas de referência, e a gente sempre conseguiu estabelecer uma parceria muito rápida com esses colegas. O fato é que hoje a equipe também tem um nível de treinamento e de maturidade muito grande em termos de processo, a equipe toda é treinada para o protocolo, a gente tem uma equipe muito madura, temos muitos intensivistas, inclusive, na equipe, então a gente consegue gerenciar o protocolo de trombólise sem nenhum tipo de problema adicional. Então é dessa forma que a gente funciona realmente. Tá? Obrigada, César. Vamos continuar. Bom, seguindo, laboratório inicial da paciente também, sem nenhuma alteração significativa, série vermelha normal, plaquetas, coagulogramas, função renal, eletrólitos e a primeira troponina da admissão negativa. E aí o caso seguiu-se com a realização do ecocardiograma. Na verdade, o que a gente está vendo aí é um corte de 2 câmaras, né? Onde a gente vê a análise segmentar normal. Então, corte de 2 câmaras, onde a gente está vendo ato esquerdo, ventrículo esquerdo, parede inferior e anterior, válvula mitral aqui no meio. A gente vê, ainda não estou conseguindo ver porque não tem as medidas, mas possivelmente um leve aumento do ato esquerdo e sem alterações segmentares a nível basal, médio e apical. Pode passar, Eduardo. Corte para external longitudinal, né, o eixo longo, onde a gente vê válvula aórtica, ato esquerdo, válvula mitral, parede inferolateral e anteroseptal, também com função global preservada do VE e sem outras alterações, a não ser provavelmente uma calcificação do anel posterior mitral. VD também parece normocontrátil. De novo aqui fechando então parede septo inferior e anterolateral, fechando as paredes e mostrando que a contratilidade miocárdica do VE é normal. Função do VD também boa incursão do anel tricúspide e provavelmente sim tem um leve aumento atrial esquerdo. E só corroborando o que o Thiago falou, realmente o eco com a função biventricular preservada, a única alteração um pouco mais expressiva é o aumento de átrio esquerdo, com a PSAP elevada também em torno de 48 milímetros por mercúrio. A evolução do caso, só confirmando o que a doutora Cristiane falou, a gente expôs os exames na ordem, não que eles foram realizados, na ordem só da demonstração, o paciente já tinha sido trombolizado nesse momento, né? Foi submetida a trombólise com alteplase. Durante a infusão, ela relata náuseas e aí foi interrompida a administração do trombolítico, foi realizada nova tomografia de crânio que não mostrou novas alterações. Seguiu-se a infusão da alteplase e após o término, a paciente manteve estabilidade hemodinâmica e o novo NIHS de 0, ela recuperou o déficit motor que ela tinha. Antes da gente seguir, Eduardo, eu queria só fazer uma pergunta para a Cris. O que você pode trazer assim, de mais importante para a gente de motivos de interrupção da trombólise, né?
qual é o contexto, qual é o cenário onde a gente deve interromper e pensando em quê e qual é a nossa tomada de decisão naquele momento? A interrupção da trombólise é sempre na vigência de uma suspeita de uma complicação hemorrágica. Então, piora do déficit, surgimento de novos déficits, náuseas e vômitos, rebaixamento da consciência, cefaleia nova. A orientação é interromper o trombolítico, ainda que ela não tivesse tido piora ou mudança do déficit neurológico, o trombolítico foi interrompido. Ela fez uma nova TC de crânio sem contraste, não havendo sangramentos, ela retomou a feitura do trombolítico. E só com relação a reforçar a questão da indicação da trombólise nesse caso, como o Eduardo falou, a gente acaba optando por uma forma por uma sequência de exposição dos eventos, mas reforçar que justamente por serem os dois protocolos bastante amarrados, tudo se deu de forma simultânea. Então, o retorno dela para a emergência, o início da infusão, durante a infusão, ela mudou o ritmo do eletro, isso também foi documentado pela equipe. Então, durante todo o tempo, os dois protocolos, as duas observações, tanto com relação à parte cardiológica quanto à parte neurológica, foram feitas de forma simultânea. E reforçar que, apesar do NIH ser um NIH relativamente baixo, de 5, isso não mais contraindica a realização da trombólise, como se acreditava anteriormente, que NIHs baixos não mereceriam uma trombólise, uma vez que o risco de sangramento seria um risco maior do que o benefício que esse paciente teria. A gente sabe que pacientes com NIH menor do que 4, 30% deles, quando admitidos no hospital e não submetidos à trombólise, 30% deles ocorrem em morte ou morbidade que não se reverte espontaneamente durante a internação. Então, o valor do NIH não é um limitante, principalmente se você acreditar que a afasia é um déficit que impõe perda significativa na qualidade de vida do paciente. Depois que terminou a trombólise, uma coisa que chamou a atenção de forma recorrente foi uma queixa mantida dessa doente de um desconforto mal caracterizado, que inclusive suscitou a feitura de novos eletros e a realização da ressonância magnética, como já exposto pelo Eduardo. Roberto quer fazer um comentário, por favor. É só fazer um comentário rápido, hein? Cristiane, que falando além da avaliação cardiológica e neurológica dessa paciente, para tomada de decisão, conhecimento, mesmo na emergência, de uma avaliação geriátrica ampla, com as características prévias, né? Se ela não pode falar afásica, mas tem a família prévia, a importância de saber quais são as características, é aquilo que a gente sempre reforça, né? Não é simplesmente uma pessoa de 90 anos, mas qual é o grau de vida, de cognição, de independência, de todos os aspectos que envolvem a avaliação geriátrica ampla para ver o impacto dessa tomada de decisão sobre essa paciente. No tratamento. Que a própria avaliação geriátrica ampla, ela por si só, ela já é capaz de, né, mostra você fazer mais 2 ou 3 diagnósticos dentro da sala de emergência. Então, apenas a ideia. Obrigada, mas Roberto. Isso até foi, acho que passou rápido. Claro. Por favor, Roberto. Só para complementar isso que ele falou, uma coisa que me chama a atenção, a gente tem poucos dados na entrada dessa doente, mas uma coisa que chama a atenção é que se você olha as medicações que ela usa, e se você imagina que uma paciente aos 90 anos provavelmente é muito restrita, e se você olha as medicações que ela usa para a doença coronariana, usando trimetazidina, nitrato, aquilo tudo, a impressão que dá é que ela tenha muita doença aterosclerótica previamente diagnosticada. E daí, na hora que você vê a associação dessas duas doenças, né, vem a sensação de que existia um substrato muito pronto para instabilidade de placa, né? Então, não, só colocar que o Eduardo sinalizou na entrada e a gente faz essa avaliação por meio da escala do ranking. Ela tinha um ranking 0, um ranking prévio de 0. Ele até colocou, ela era independente para as atividades de vida diária, morava só. 2 dias antes havia feito uma reunião em casa com as amigas, então era uma paciente que era independente. Nesse caso, o status prévio não seria um limitante da trombólise. E acho que até para fechar o comentário que a Roberta fez, em termos da gente tentar entender, né, o que motivou tudo isso, pensando, além de doença aterosclerótica, é uma paciente que no eletro inicial ela tem um ritmo atrial multifocal, e depois a gente, quando ela com o átrio aumentado,
e depois a gente já faz um outro eletro por conta da manutenção desse desconforto. Não tem nenhuma mudança se pensar em alteração isquêmica, mas a gente já vê uma paciente com ritmo em fibrilação atrial. Então aí já é mais alguma coisinha para a gente pensar, né, que isso possa ser um substrato, até com a própria localização, da gente poder ter algum contexto cardioembólico aí envolvido. O Dr. Marcel Seabra queria fazer um comentário. Uma pergunta para a doutora Cristiane, em relação a quanto tempo o serviço de neurologia fica acompanhando o paciente depois do trombolítico, e em relação à eficácia do trombolítico, se o delta T de chegada é relevante. Não, ela chegou para a gente com delta T em torno de 2h30 entre a chegada e o início do trombolítico. Ela levou cerca de 50 minutos, 55 minutos, já que houve essa dúvida no início quanto a se tratar de um quadro primariamente cardiológico ou primariamente neurológico, mas isso é que acarretou um pouco de tempo entre a chegada e o trombolítico, mas ela recebeu o trombolítico dentro das 4h30 preconizadas. Durante a trombólise, a cada 15 minutos, a gente repete a avaliação neurológica, mantém a monitorização de pressão, e isso se estende pelas próximas 24 horas em intervalos progressivamente maiores, mas a gente acompanha o paciente durante todo o período em que ele permanece na unidade de emergência e, posteriormente, quando ele vai para a unidade de destino, a gente mantém reavaliações periódicas. E a enfermagem também, no que diz respeito a essa monitorização, também é muito importante. Elas têm um protocolo de revisão do exame do paciente, conjuntamente à avaliação dos sinais vitais durante as primeiras 24 horas, é o que elas chamam de neurocheck. Então, existe uma vigilância bastante próxima desses pacientes, mesmo quando não submetidos à trombólise, mas principalmente quando submetidos à terapia de reperfusão. Obrigada, Cris. Vamos, Eduardo. Na sequência, é a ressonância magnética que a paciente foi submetida. A imagem ficou um pouco ruim tecnicamente, porque a paciente se mexeu, agitou um pouco durante o exame. Então, é um exame que ficou dificultada a análise em virtude disso. Ela tem na imagem 2 lesões com difusão restrita, uma muito pequena no cerebelo direito e outra no caudado esquerdo, na cabeça do núcleo caudado do lado esquerdo. Tem como parar? Para poder mostrar. Só mais um pouquinho. Pode parar. Esse pontinho. Quer chegar aqui pertinho? Porque aqui não dá, acho que não dá para janelar aqui, né? É ali com o Eduardo, o mouse. Tem uma lesão com restrição à difusão em território de carótida interna do lado esquerdo, que corrobora, então, a hipótese de que ela, de fato, fez um evento isquêmico nesse contexto em que ela se apresentou. A despeito de qualquer outra patologia associada, ela fez um evento neurológico. A preocupação quando repete esse exame, na verdade, é preocupação de transformação hemorrágica. É para complementar, né? Quando você repetiu a tomografia. Não, quando repetiu a tomografia era para ver. Foi previamente. Isso. Um comentário que eu queria fazer era em relação a esse fenômeno de transformação hemorrágica. Na época que se tratava muito mais infarto agudo com trombolítico do que se faz hoje, a gente já teve a experiência, na verdade, de um caso, não é, de paciente que interna com AVC, na época não se fazia trombolítico para AVC, e que evolui para o coma, sem uma razão aparente inicial, a gente até na época não dispunha dessa facilidade de imagens, e na pesquisa você vê uma fibrilação atrial. No exame clínico você vê a fibrilação atrial e vai fazer um eletro. E no eletro você encontra um supradesnivelo difuso. E que na época a gente tinha como instrumento de investigação levar para o cateterismo. E numa conversa, no caso até foi uma conversa telefônica com o Rubens na época, ele sugeriu que isso pudesse ter sido uma transformação hemorrágica e com sangue na meninge. E que, eventualmente, isso pode fazer alteração eletrocardiográfica e pode induzir algum tipo de reação hiperadrenérgica e fazer arritmia cardíaca.
Queria saber de você se você tem essa experiência de observar isso durante a evolução desses pacientes. No momento de transformação hemorrágica, surgimento de supradesnivelo como fator confundidor de doença coronária. Na vigência de um evento hemorrágico, seja intraparenquimatoso, mas principalmente se for um evento subaracnoideu, é bem descrita a alteração, principalmente de onda T, relacionada à hemorragia. Isso. Alteração de T relacionada ao evento hemorrágico. Uma outra justificativa para você associar arritmias a um evento neurológico central primário é o acometimento da ínsula. A ínsula é a estrutura do sistema nervoso central que está relacionada ao controle autonômico. Então, uma outra possibilidade seria você pensar num acometimento insular, levando à geração de desautonomia. A gente não vê isso com tanta frequência no AVC, mas seria uma justificativa, por exemplo, em situações de encefalites autoimunes, em que você vê um acometimento do sistema límbico associado à ocorrência de desautonomia nesses pacientes. Então, na vigência de um evento hemorrágico, as alterações típicas de onda T e na ocorrência de um acometimento não necessariamente vascular da ínsula, a possibilidade de ocorrência de fenômenos desautonômicos, inclusive arritmias. Obrigada. Vamos continuar. O laudo da ressonância confirmando exatamente o que já foi falado, alterações de difusão do cerebelo direito e na cabeça do núcleo caudado esquerdo, que podem corresponder a insultos isquêmicos agudos. Exatamente. O fato de haverem 2 territórios acometidos fala mais a favor ainda de um evento embólico. Bom, a evolução da doente, foi solicitada, obviamente, a internação dela, enquanto era preparado e a paciente sendo estabilizada. Após 7 horas da admissão e 5 horas do término da infusão do trombolítico, a paciente evoluiu aí sim com uma dor torácica mais típica e de muita forte intensidade. Rodado um eletro imediatamente, e aí esse novo eletro, também, novamente a gente pede desculpas pela ausência da imagem, foi visto um supra de ST em D1-EVL com uma imagem espelho na parede inferior. O paciente imediatamente, durante o eletro praticamente, evoluiu em PCR, em AESP, durante 2 minutos foi revertida, retornou em ritmo sinusal, porém com instabilidade hemodinâmica, necessitou de aminas, foi entubada, e durante o manejo inicial de estabilidade dela, ela evoluiu com nova PCR e aí sim uma PCR um pouco mais prolongada durante 40 minutos em assistolia. Roberto, foi acionada imediatamente a hemodinâmica. Deixa eu interromper um minutinho. Aí eu queria o apoio aí da Roberta pra gente. Então a gente tem uma senhora, resumindo, fazendo um compilado do nosso caso, é uma senhora de 90 anos, com fatores de risco importantes, uma paciente já coronariopata, já com todo o estigma de doença aterosclerótica, que chega no hospital, ela chega primariamente no hospital por uma dor torácica, mas uma dor atípica, e que a gente não encontra nada de muito importante, 2 eletros sem alterações isquêmicas, com uma primeira troponina negativa e um eco sem nenhuma alteração que faça a gente pensar numa síndrome coronariana aguda naquele momento. Fato é que a gente fica com um diagnóstico de AVC, tanto clínico como imagem, realiza a trombólise, ela recupera o déficit dela da afasia e clinicamente está estável, pronta para ser transferida para o CTI pós-operatório para cumprir o seu curso de observação dentro do hospital. E aí sim ela faz uma dor de forte intensidade e nesse momento a gente tem supra de ST. Nesse momento a gente pensa em duas patologias, ela teve um AVC e agora ela tem um infarto com supra. Esse infarto com supra, como é que ele entrou aí nesse caminho? E o que a gente faz nesse momento? Uma paciente que acabou de receber um trombolítico, eu faço dupla antiagregação para essa paciente. A gente sabe que a gente não faz nesse momento no contexto de AVC a dupla antiagregação, a gente aguarda num segundo momento. Eu levo essa paciente para hemodinâmica, eu tenho urgência cardiovascular nesse momento? É uma paciente muito complexa, né? Como a gente tinha falado, uma doente com doença coronariana diagnosticada, uso de inúmeras medicações, provável fibrilação atrial como etiologia de um acidente vascular encefálico isquêmico, né? Quando ela faz a dor torácica, o que eu pensei na ocasião foi a dor até atípica, mas com tanta doença aterosclerótica, possivelmente tenha sido uma dor anginosa, nem sempre com a manifestação mais típica esperada. Então, tenho dúvida se uma doente com muita aterosclerose instabiliza a placa
E aí teria que ser coronariana e carotídea, com uma manifestação coronariana de angina instável, aí então evoluindo para uma síndrome com supra. Ou se a gente vai ter algum mecanismo desconhecido relacionado à trombólise, de instabilização de trombo, alguma coisa nesse sentido. E, naturalmente, até por essas questões todas de uma trombólise muito recente, eu levaria para a sala de hemodinâmica de forma assim, muito imediata, para tentar entender qual o mecanismo e tentar abrir o vaso, que seria essa a conduta, o pensamento. Perfeito, obrigada. Vamos dar sequência. O paciente foi realmente acionado à hemodinâmica de prontidão. Enquanto a paciente era estabilizada, fazendo os primeiros cuidados, conseguiram fazer um novo eco, cardiograma transtorácico. Lembrando que o eco não retardou a ida da paciente para a sala de hemodinâmica, a equipe foi acionada, e isso que a paciente estava sendo entubada, acoplada à ventilação mecânica. Enquanto isso, como a gente tem a equipe de eco muito pronta para atender a nossa demanda da emergência, rapidamente alguém já chegou para poder fazer esse exame. E aí eu queria que o... Claro. Quando fez o infarto com supra, que tinha essa imagem de fora, qual era o ritmo? Era um ritmo... Estava bradicárdico ou estava taquicárdico? Era um ritmo em FA. Era o ritmo de FA. Não, antes da parada ela tinha um ritmo de FA. E depois o mecanismo da parada ela para em AESP. A sequência foi, primeiro, o ritmo de multifocal atrial, um ataque cardíaco multifocal, um segundo eletro com infibrilação atrial. Durante a trombólise, ela fez uma FA, a gente monitorou, comentou com o eletro. Depois da trombólise, quando ela fez um desconforto um pouco típico, a gente refez o eletro, estava em sinusal, só com BRE que ela já tinha anteriormente. Mas estava bradicárdio? Na hora do primeiro desconforto, não. Quando ela estava para subir... Na pós-parada, né, do evento da parada mais prolongada. Não, ela ficou bradicárdica no pós-parada. Antes não. Porque a gente tem que pensar em algumas possibilidades, né? Então, algumas coisinhas aí, né? Uma é pensar que ela tenha trombosado o tronco para poder fazer uma ESP, né? Quer dizer, aí esses pacientes em geral, quando tem acometimento do tronco, o que eles fazem? Bradicardia. E aí evolui para quê? Para parada em assistolia. Então esse era o primeiro ponto. Outra coisa que não poderia deixar de ser pensado, que 5 horas depois de ter recebido uma trombólise, uma senhora de 90 anos, não se pode deixar de pensar que ela poderia fazer um vasoespasmo, né? Então, vasoespasmo seria alguma coisa bastante viável para isso. Por quê? Pensando que ela fez uma trombólise, achar que ela desenvolveu um trombo ali, né? No tronco da coronária, já que se afastou o diagnóstico inicial de uma dissecção, eu acho que são coisas que a gente tem que pensar, né? Até para poder entender direito, embora isso não seja regra, mas seria um dado bastante significante, mesmo levando em consideração que a patologia desses pacientes que fazem infarto nessa idade é mais de calcificação de coronária, menos ruptura da placa, mais placa calcificada, com trombose local, quer dizer, então, na verdade, isso são coisas que a gente tem que pensar, mas esse supra do ST em D1 e AVL, né, numa paciente que acabou de ser trombolizada, o que a gente poderia pensar é isso, né, da gente ter efetivamente um vasoespasmo, isso, eu pensaria nessa possibilidade, embora não pudesse afastar efetivamente alguma coisa local, mesmo independente do vasoespasmo, mas é óbvio, ela poderia formar um trombo também, quer dizer, ficou 5 horas, mas são algumas coisinhas que a gente tem que pensar, mas eu pensaria que ela tivesse envolvimento do tronco em função dessa evolução. Obrigado, Antônio Sérgio. Doutor Fernando, por favor. Obrigado, Ana. Seguindo essa linha do Antônio, né, ela ter parado em AESP, uma suspeita de infarto agudo, é algo para nós realmente debatermos, né? Claro que o mecanismo aí seria fibrilação ventricular. Esperado a AESP, o Antônio já falou que pudesse ter trombosado o tronco, claro, é uma possibilidade. Outras possibilidades, ela ter que estar em choque cardiogênico para fazer a AESP e parar, ou um tamponamento pericárdico, pós-trombólise, por algum motivo.
ou pneumotórax, ela não teve punção, não teve nada, teria que ser espontâneo. Então, a ESP traz bastante reflexão. Agora, como você está pensando desde o início? Essa senhora tem um ato grande, tem 90 anos, tem um charge vasco elevado, ela teve um AVC, documentado em 2 territórios, com ato esquerdo realmente grande, e ritmo pré-fibrilatório, taquicardia atrial multifocal, ritmo pré-fibrilatório, e documentou FA depois. A hipótese de ter tido a origem tromboembólica a partir do átrio é bastante razoável, né? Não fizemos o transofágico para ver, então talvez ela tenha chegado com um trombo no ato esquerdo, embolizou lá para o cérebro e pode caprichosamente ter feito uma embolia coronariana, né? O Spadium também é outra possibilidade, mas tentando juntar as 2 histórias, pode ter feito embolia coronariana pós-trombólise. Aquele trombo ali, como a Roberta falou, pós-trombólise ter de certa forma despreendido do átrio, mais ainda, e feito uma embolia coronariana. Então, essas são as considerações que eu faria nesse momento. Muito obrigada. Thiago? Realmente, só para citar antes de falar sobre o eco, foi exatamente isso que os estudos mostraram, né? O doutor Fernando, como sempre, perfeito aí, nomeou todas as hipóteses etiológicas e diagnósticas aí, dos mecanismos para quais esses múltiplos eventos isquêmicos podem ter acontecido, tanto sendo uma doença mesmo como uma doença aterosclerótica com inflamação e ruptura de placa em múltiplos sítios, como evento cardioembólico originário, né, do ato esquerdo e por aí vai. Falando sobre o eco aqui rapidinho, a gente está vendo um corte apical 3 câmaras, parede inferolateral esquerda e a parede septo anterior à direita, e a gente está vendo a ponda. A gente vê a parede inferolateral basal e média quicar, vocês estão vendo? Ó? A parede inferolateral, ela quica, ela tenta fazer uma hipermobilidade compensatória a toda a parede lateral apical e todo o septo anterior parado, provavelmente aí sugerindo um território de artéria descendente anterior, né? E outra coisa interessante é o surgimento dessa insuficiência mitral grave, que pode ter sido por isquemia de músculo papilar, também vinculado ao evento isquêmico. Aqui todos nós fomos ensinados pelo Dr. Arnaldo, né? E, assim, no contexto de um evento tão agudo, eu acho praticamente, assim, impossível a gente tentar achar esse fluxo de DA com tantas coisas acontecendo como foi nesse momento, né? A prioridade era ver a alteração segmentar e elucidar se tinha um déficit novo ou não, que foi o que foi elucidado. O pouco tempo, né, que deixaram vocês ficarem com um transdutor no peito da paciente, tinha que ter uma ideia global, Nesse né? dia eu não estava nem no eco, estava na emergência. Quem veio fazer esse exame foi o Bruninho, o Bruno Vaz Brotti. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente tem um eco, esse é um eco pós-parada. Sim. Numa doente que já tem doença arterial coronariana prévia. Qual é a especificidade que a gente tem para fazer essa associação, partindo da premissa que a gente tem doença fixa e é um evento de pós-parada de... Olha, acho que muita gente pode opinar aqui, mas a presença do déficit segmentar bem marcado em um território só, normalmente pós-parado, que a gente vê é a hipocinesia difusa com disfunção grave. Aqui o que a gente está vendo é parede inferior e inferolateral ainda com a contração preservada, tentando compensar todo esse território isquêmico apical anterior e anterolateral, que provavelmente devem ser irrigados pela descendente anterior ou mesmo o tronco, né? O Nelson, inclusive, estava com a gente. O Nelson e o Constantino estavam com a gente no momento da reanimação. Foi um caso bem assim. Eduardo, vamos passando que o Dr. Nelson ainda precisa ir falar algumas coisas pra gente. Eu queria fazer uma pergunta para a plateia. Uma senhora de 90 anos, interna com AVC, que faz 2 paradas, sendo que a última parada dura 40 minutos. Sai no ritmo bradicárdico com o coração todo parado. O que fazer? Eu queria tornar o viés só, Sabina, que a paciente era completamente independente, né, gente? Ela tinha uma vida completamente ativa, segundo o relato prévio. Assistida. É exatamente isso. O que a gente tem que lembrar do pré-evento dela. Uma paciente independente, vida diária, se comunicava, tinha uma vida ativa,
Então, um evento agudo, reversível, né? Então, a gente tem que apostar. Não é fator idade que é o limitante, é a condição biológica dela. Então, ela é uma paciente factível. E lembrando que o parecer da neurologia, né, foi que o paciente tinha na de 0, tinha recuperado dos déficits, né? Funcionalidade prévia, não. Eduardo, o que a gente fez? O paciente foi encaminhado diretamente para o CAT. Nelson, ajuda a gente aqui no seu exame. Bom, a gente recebe uma paciente em choque, em coma. E a gente vê um tronco curto e a artéria circunflexa aberta, com doença difusa, uma esquerda dominante, uma descendente anterior com uma lesão crítica no ósteo, uma outra lesão crítica proximal e um fluxo distal, a gente caracteriza como time 1. Não há uma perfusão adequada do território da parede anterior. Próximo. Mais uma injeção. A gente vê aqui sinais evidentes de baixo débito, que existe o seio coronário, ele não esvazia. Essa paciente está em choque cardiogênico. E aparentemente com as artérias todas pérvias. Então aconteceu alguma coisa transitório que induziu a isquemia aguda coronariana, induziu falência miocárdica, com os vasos ainda pérvios, mas com a perfusão muito ruim, mas acredito que sem nenhum sinal assim, de uma lesão culpada do evento. A gente vê uma correlação anatômica entre a área parada, que é a parede anterior toda, e uma sequência de lesões graves de ósteo, terço proximal e médio de descendente anterior, além da lesão na artéria circunflexa. Próximo. O passo seguinte é você minimizar esse gradiente de obstrução. Foi feita a angioplastia da descendente anterior. Próximo. Durante o procedimento, ela faz uma nova parada cardíaca, também assistida, feita massagem cardíaca externa, e é dado seguimento ao procedimento. Próximo. A gente aqui consegue restabelecer a luz arterial, consegue restabelecer algum fluxo coronário, o coração bate, mas a função ventricular a gente acredita que ainda esteja muito deprimida, até pelo nível de movimentação. Você vê aqui que o fluxo na artéria circunflexa agora, ela já não se faz de uma forma tão efetiva quanto fazia anteriormente. Próximo. Vemos aqui uma imagem pré-agônica, bradicardia, hipoperfusão e coronárias pérvias. Próximo. Encerrou. Nesse momento, o passo seguinte seria: qual o tipo de assistência circulatória que se deve fazer nesse paciente? Mas agora você está roubando muito. ECMO, balão intraórtico, circulação extracorpórea. O que poderia ser feito a mais, já que as artérias foram abertas, mas a perfusão ela não consegue ser restabelecida de forma adequada. Acho que o questionamento está perfeito, por Nelson. Um sistema global do corpo, né? Ela está em choque. É um choque que permanece após a reperfusão coronária. Eu acho que o questionamento está perfeito. Eu acho que talvez nesse momento aí caiba talvez a consideração que o Nelson fez há pouco, a provocação que ele fez para a plateia, e que a gente tem uma paciente que, apesar, né, de rígida, independente, e uma paciente onde a gente está apostando e tratando da melhor forma possível, com o que a gente tem de melhor no hospital, mas a gente também não pode deixar de levar em consideração, e aí
Roberto, a gente fez tudo até agora, mas é uma senhora de 90 anos com muita doença e que vem apresentando complicações. Mas se a gente pensasse que essa paciente fosse talvez um pouco mais jovem, eu acho que teria coisa aí pra gente poder levantar aqui. E acho que é importante a gente trazer isso sempre em discussão na pauta, que é o time de choque, né? Que seria um time de resposta rápida, um time de choque, onde a gente tem um contexto de uma paciente que tentou-se, da melhor forma, fazer a reperfusão dessa doente, né? Tanto cerebral como intracoronária. Ela teve seus vasos abertos e é uma paciente que faz uma nova parada nesse contexto. Acho que eu queria levar para os debatedores, será que esse seria o momento, né, da gente acionar equipe de suporte circulatório, a gente pensar em qual suporte? Isso cabe nesse momento? Se a gente pensasse que fosse um paciente talvez mais jovem do que essa senhora ou não, para essa também a gente deveria ter pensado? Para essa paciente eu não pensaria, pelos motivos já levantados. No caso de um paciente mais jovem, não pensaria em balão, uma vez que a gente já tem um vaso reperfundido, já tem em tese uma perfusão coronariana satisfatória, e a gente teria que pensar, realmente ativar aí o grupo do choque e aí pensar em um suporte circulatório sistêmico mais completo, como ECMO ou algo assim. Acho que ECMO no primeiro momento. Né? A opinião é a mesma. Até pela própria facilidade do suporte, né, da gente poder funcionar e ter esse suporte mais rápido num paciente grave e instável, né? Num contexto aí de parada, difícil a gente pensar em levar para centro cirúrgico, alguma outra coisa diferente, né? Mas acho que é importante a gente ter em mente de que é um paciente que uma vez, a gente já teve exemplos, né, Nelson, de pacientes salvos aqui no hospital, na sala de hemodinâmica, onde, enfim, num contexto de isquemia, num contexto de arritmia ventricular, a gente conseguir acionar a equipe e realmente a gente prestar um suporte para esse paciente. É claro que o contexto era outro, era paciente mais jovem, mas eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que pensar, né? Uma vez que uma paciente já apresenta uma parada, a gente leva para a sala de hemodinâmica, nesse momento, eu acho que esse grupo já deve ser acionado e saber que precisa vir aqui para o hospital, que pode ter necessidade de um suporte maior. Eu acho que, quer dizer, a questão da decisão, ela está tomada, eu também concordo, mas eu acho que a grande interrogação que fica na cabeça de todo mundo é imaginar o contexto fisiopatológico efetivo do que pode ter acontecido. Acho que esse é o grande charme da sessão, é exatamente esse. E essa, apesar de ser uma associação, o Fernando já brilhantemente descreveu aí toda as possibilidades das múltiplas inflamações, multissítios e que a gente tem algumas documentações, inclusive com a ajuda da medicina nuclear, mostrando isso. Não é uma coisa que a gente vê toda hora, né? A gente não vê AVC fazendo evento coronariano por aí, né? Apesar de que existem alguns estudos mostrando uma prevalência de elevação de troponina bastante elevada em pacientes com acidente vascular cerebral, ainda que não existam manifestações clínicas evidentes, né? Então, são hipóteses, né, para a gente poder levantar. Porque assim... Oi? Não, mas isso até antes, foi até bom você chamar a atenção, mas eu estou falando isso antes da troponina da autosensibilidade, a gente já tinha esse perfil de elevação de troponina num percentual bastante bom de pacientes. Bom, a outra questão é se o que a gente está vendo no coração é simplesmente uma repercussão do evento neurológico com um evento pós-parada. O que enfraquece esse raciocínio é porque ela melhora do ponto de vista neurológico. Sim, quer dizer, assim, a ideia da dor, a gente vai ter algumas causas para explicar dor no peito e coração daquela forma que não seja evento trombótico primário. Mas, de qualquer forma, quer dizer, o fato dela ter melhorado do ponto de vista clínico neurológico enfraquece
esse raciocínio. Uma área comprometida pequena na ressonância e antes, assim, 10 minutos antes da doutorácia, a gente já reavaliou. E ela não tinha uma analise zero, ela não tinha. Pois é, se enfraquece muito o diagnóstico. E a outra coisa que eu queria falar, assim, com a alteplase eu juro que eu nunca ouvi, mas assim, na streptokinase tinha um efeito protrombótico da streptokinase. E da alteplase eu nunca. Bom, vai passar ainda. Chegar lá. Ah, desculpa. Então é porque eu não sei do script. Vai chegar lá. Eu não sei do script. Só um breve comentário ali atrás, por favor. Você leva pra gente, por favor, e depois eu ia pedir. Não, ali atrás, por favor. E aí depois eu ia pedir só pra gente poder continuar, porque eu tenho um cão de guarda da sessão aqui bem na minha frente, e o Eduardo tem que passar algumas questões ainda que ele trouxe pra gente. Boa tarde, eu queria só fazer uma pergunta. Quando a gente olha esse caso, em comparação com o eco de admissão e o eco feito na parada, ficou claro que ocorreu um evento agudo que precipitou essa hipocinesia da parede anterior. Então, um dado importante foi essa comparação. Um segundo caso é que ela teve uma parada cardiorrespiratória, e eu queria a opinião de vocês, fazendo que essa pressão caísse. Né? E a gente sabe que uma doente de 90 anos ela funciona em sistema de tubo rígido. Será que essa falta de perfusão, já com doença aterosclerótica difusa nos vasos lá pelo cateterismo, não causou uma hipoperfusão complicada com todas essas placas ateroscleróticas aí nas artérias coronárias, fazendo uma hipoperfusão difusa, tanto central quanto periférica, levando essa parada cardiorrespiratória? Será que seria uma etiologia essa? Vocês querem fazer algum comentário? Não, é só falar que só o problema é qual foi o evento primário, né? A hipoperfusão e o choque com certeza levaram abaixo o débito e má perfusão coronariana. Mas qual foi o evento primário que gerou tudo aquilo se a paciente tinha estabilidade hemodinâmica e clínica antes daquele evento da dor torácica súbita e do supra do eletro e aí a instabilidade seguida da instabilidade elétrica? Mas é que a gente tenta colocar tudo num diagnóstico só, né? E aí quando se fala em processo inflamatório sistêmico, né? Na verdade essa paciente fez um fenômeno cardioembólico, quer dizer, tudo se originou do coração. O cérebro foi uma consequência de um processo do coração, seguramente foi, óbvio, eu não sei se vocês conseguiram fazer uma necropsia, mas de qualquer maneira eu acho que o que a gente tinha que pensar é o seguinte, isso está apontando para o coração. Átrio esquerdo crescido, uma possibilidade bastante grande de um trombo ter se deslocado para o cérebro, né, que deve ter sido, óbvio, né, duas ou três áreas, agora está me fugindo, quer dizer, mostrando que seguramente o infarto cerebral foi consequência de um fenômeno cardioembólico. Ela tem um átrio esquerdo crescido, ela já tinha uma doença prévia, tem uma doença coronariana, aquelas lesões são crônicas, né? Quem olha está acostumado a olhar a coronariografia, isso aqui é uma doença crônica, né? Se ela fez um trombo que foi para ali e na descendente anterior e causou tudo isso e foi lisado, a gente não sabe. Essa imagem angiográfica sempre nos engana muito, né? Quer dizer, então a gente não tem uma imagem ultrassonográfica ou de OCT para nos ajudar a saber se aquela lesão grave que ela tinha na descendente anterior era alguma coisa efetivamente crônica ou se havia ali algum processo, não sei, uma dissecção local, alguma coisa, ou um trombo ali mesmo que desencadeou tudo, foi lisado e ficou aquela lesão. Mas eu tenho a impressão que 90 anos pensando no processo sistêmico inflamatório é sempre complicado, é difícil, eu não consigo encaixar isso, mas de qualquer maneira eu acho que tudo se originou no coração.
O Eduardo trouxe aqui uma breve discussão para a gente sobre esse tema. Dando continuidade, rapidamente, como já foi amplamente discutido aqui sobre o manejo da paciente, a conduta inicial, os protocolos iniciados na emergência, acho que o que resta de discussão é a discussão teórica, basicamente, da fisiopatologia, né? Existe uma correlação temporal aí entre o evento neurológico e o evento cardiológico, e se existe, o que está implicado nisso? Será que o trombolítico estaria implicado nesse fenômeno? É isso que a gente trouxe rapidamente só para levantar esse restante da discussão. E aí, para contextualizar inicialmente, trazendo um pouco de dados de AVEs química correlacionando com o nosso caso, cerca de 20 a 40% que a literatura traz de causas cardioembólicas entre todos os AVEs. A presença de trombo intracardíaco dentro desse grupo de pacientes só é detectado na emergência em torno de 26% dos pacientes. A própria literatura diz que provavelmente esse valor é subdiagnosticado pelo contexto em que é feito, em que é recebido a paciente, normalmente em cenários de emergência, ecocardiogramas transtorácicos, que tecnicamente às vezes é difícil de avaliar essa presença. Então, a própria literatura diz que provavelmente esse valor é um pouco mais elevado. E aí o risco de embolização, não só cerebral, mas embolização sistêmica é incerto, porque uma das teorias que correlaciona o IAM e o AVC foi o que o Dr. Fernando bem falou. É a lise do trombo fazendo um fenômeno de embolização coronariana. E aí o risco disso acontecer, a literatura também é incerta, ela não traz muito dados em relação a isso. Mas o que tem, dentro do AVE isquêmico, cerca de 1,5 pacientes com trombo por cento desse grupo de pacientes faz outros fenômenos embólicos, ou seja, uma margem muito pequena. E só para efeito comparativo, paciente com trombose de prótese, eles têm um valor um pouco mais alto, né? Chegam a 12,6% de fenômenos embólicos, né? Isso é mais frequente, bem mais comum, né? E aí, basicamente, quando a gente recebe um paciente em que está associado um infarto agudo do miocárdio com AVE isquêmico, a gente tem 3 condições associadas pela literatura. Ou são 2 fenômenos concomitantes, 2 fenômenos agudos, que você já recebe ele com esse quadro, e aí a nossa paciente poderia ter, por algum momento, se a gente encarasse que aquela dor inicial fosse uma dor anginosa, e na maioria das vezes esses pacientes são vasculopatas graves, como já foi falado, com doenças ateroscleróticas difusas, e aí a gente tem instabilidade de placa tanto no seio coronariano quanto no seio carotídeo. Uma outra situação, paciente com IAM subagudo, evoluindo com AVE isquêmico. E aí, esse é o grande risco desse grupo de pacientes, né? O risco maior de você submeter ele a uma trombólise, e aí você fazer a lise e a embolização do trombo intracardíaco, mas como outras complicações também. Paciente que evoluiu por algum motivo com uma pericardite pós-IAM, fazer um fenômeno de tamponamento cardíaco, ou até uma ruptura de parede, normalmente associados a infartos com supra de parede anterior, infartos mais graves, né? E aí sempre levanta esse risco também a literatura nesse grupo de pacientes. E o terceiro grupo, que poderia ser o nosso caso também, é o IAM pós-trombólise, associado ao trombolítico em si. É uma condição rara, mas que é bem documentada. Bem documentada não, ela tem poucas documentações na literatura, mas tem os seus relatos, e que tem várias teorias inferidas disso, mas a principal é a lise e embolização de um trombo intracardíaco pré-existente. E aí, para a gente trazer esse dado, é contextualizar a trombólise do AVE isquêmico, né? Qual o papel dela? É o pilar do tratamento. A gente sabe que é totalmente tempo dependente esse tipo de tratamento nos pacientes. Os eventos adversos mais relatados pela literatura são sangramentos isquêmicos e cerebrais, reações alérgicas e injúria de reperfusão. Tem pouco relato de efeitos adversos cardíacos, né, com a infusão de trombólise, mas mais uma vez existem. Com o passar do uso, a experiência tendo sido ganha com o uso da alteplase, dos trombolíticos, esses relatos vêm aumentando nos últimos anos. E principalmente relatos de IAM também nos casos de administração de alteplase. Vou mostrar mais à frente que tem esses relatos também. E aí, só exemplificando o que eu acabei de falar, o grande estudo da New England, que pegou esses pacientes com delta T de até 4 horas e meia da alteplase e viu benefícios de trombolizar, ele mostra os efeitos adversos desse estudo, e aí só mostrando que realmente os eventos cardíacos só foram muito poucos, tanto no grupo da alteplase quanto no grupo placebo. A gente tem aí mais ou menos a mesma coisa, de 5 a 4%. E são tão poucos efeitos adversos que no artigo em si, no estudo, nem são descritos quais foram esses eventos. Ele só cita eventos cardíacos. E aí, novamente, né, qual é a relação da trombólise com esse fenômeno de infarto e AVE?
é documentado, que é uma complicação rara da administração da alteplase. A incidência é desconhecida e os mecanismos são incertos. Um deles é a lise de um trombo pré-existente. O outro eu vou falar mais à frente. O tempo é variável da pós-administração. Normalmente é uma média de 2 horas pós-infusão que o paciente inicia o evento isquêmico miocárdio. E tem alta mortalidade e poucas conclusões pela pouca literatura do assunto. A gente achou uma revisão bibliográfica que ele elenca 11 casos nessa revisão. Essa revisão é de 2017, é recente, mas ele elenca nos últimos 10 anos esses casos. E aí o número é bem reduzido. A gente vê que a faixa etária mais ou menos é numa média de 70 anos. A presença de doença arterial coronariana é bem diversa, ficou mais ou menos em torno de 50%. A presença de fibrilação atrial, a gente vê que só 4 pacientes dos 11 tinham e metade não sabia e metade sabia. Então a gente não consegue inferir também muita coisa. O tempo médio do término da trombólise com o início do evento isquêmico cardiológico variou aí em torno justamente de 120 a 180 minutos, 2 a 3 horas. E a presença de trombo foi pouco verificada nesses casos. E aí, novamente, provavelmente isso é subdiagnosticado, né? A maioria dos ecos, como a gente vê, foram transtorácicos, só o primeiro ali que foi um transesofágico. E, por fim, o desfecho dos pacientes. A gente vê uma alta mortalidade e entre asterisco, o asterisco ali correlaciona os pacientes que foram submetidos à intervenção coronariana percutânea. Aí você vê que outros pacientes ficaram vivos, outros foram a óbito, então também é difícil correlacionar. A gente vê que a casuística aí é bem pequena, é difícil a gente ter muitos dados mais confiáveis em relação a isso, mas é o que tem na literatura de dado mais vasto, né? Somente 11 casos. E aí, a segunda teoria que é implicada à fibrinólise, como foi falado aqui também, é o efeito protrombótico da alteplase, né? É um efeito teórico que é imediatamente após o uso dela. A plasmina que vai ser formada pela lise pode ativar diversos fatores, como a protrombina, e aí a trombina ligada à fibrina, ela vai ser sendo exposta progressivamente conforme a administração vai sendo feita e o efeito do trombolítico vai sendo feita, e essa ativação da trombonina ela desencadeia, na teoria, uma ativação plaquetária. E aí isso pode desencadear um efeito protrombótico, isso é relatado como teoria também. E aí mais uma teoria do que pode ocasionar um IAM pós-trombólise como efeito da droga em si. E aí pode explicar esses efeitos de IAM, pode explicar também a reoclusão arterial pós-trombólise, que segundo a literatura tem um número até alto de incidência, né, de 14% a 34% pós-trombolítico, o paciente deteriorar a parte neurológica dele como principal sintoma. E apesar da minha vida da alteplase ser relatada aí de 4 a 6 minutos, existe uma recomendação contra a terapia antitrombótica nas primeiras 24 horas, porque a gente poderia pensar que seria um fator protetor, né, por conta desse efeito protrombótico. Mas existe uma recomendação contra essa terapia nas primeiras 24 horas, porque os estudos mostraram um alto risco de sangramento, principalmente neurológico, nesse grupo de pacientes. E aí, por fim, mas não menos importante, como já foi falado bem no início também, quando a gente recebe um paciente com infarto e AVE concomitante, a gente tem que pensar, óbvio, no que a gente discutiu, mas como um fenômeno raro, mas principalmente nessas outras hipóteses, né, diagnósticas iniciais, a dissecção aórtica, paciente como doença de base, uma vasculite, endocardite, até uso de drogas, a cocaína e a anfetamina, mas no nosso meio acho que mais a cocaína, né? E por fim, o que a gente viu, que o IAM pode ser uma complicação, apesar de uma complicação rara, é uma complicação descrita da trombólise, que poderia estar associada à nossa paciente pelo efeito temporal. Existe pouca literatura a respeito disso, e o que a literatura traz é que a gente prestar um pouco maior de importância aos pacientes já sabidamente coronariopatas e com trombo intracardíaco pré-existente, porque seriam as duas teorias que se aplicam, né? O fenômeno aterotrombótico e o fenômeno embólico, né? Para esses casos. Não há recomendações específicas de tratamento, que deve ser pesado ao risco-benefício de cada caso, né? Da terapia antitrombótica do paciente que foi trombolizado e como que você vai seguir com cada caso subjetivamente. É isso. Eu queria agradecer muito, Eduardo, por ter recebido essa missão recém-chegado aqui no nosso hospital e encarou aí esse desafio, preparou essa sessão tão bacana aqui pra gente, tão bem preparada, com essa revisão aí breve do assunto, mas muito interessante. Queria agradecer muito a minha equipe aqui
que participou como debatedora aqui com a gente, Tiago, Rayana, a Cris, que também faz parte da emergência, o Nelson pelo apoio sempre da hemodinâmica, a Robertinha, aí além de amigo, um apoio da coronária, e do César, que veio aí do Samaritano para poder abrilhantar aqui nossa sessão. Muito obrigada a todos.